Hoje é dia 24 de abril de 2026 e eu vim trazer os updates da minha jornada, do meu momento de espera com o Senhor. Eu acho que tá passando um avião, me leva, avião. Mas como toda semana, né, eu sempre trago um vídeo, porque eu quero chegar no futuro e poder celebrar tudo isso e poder ver o quão eu fui forte e agradecer sempre, né, ao Senhor por ter me dado essa força e por ter me mantido perseverante, ainda que tudo à minha volta diga que não. Hoje eu fui buscar meu passaporte. Eu tava com muito medo da foto sair feia, mas eu achei bonita. Nossa. Deixa eu ver. É que esse novo passaporte é diferente do antigo, ele tem um reflexo muito... mas dá pra ver um pouquinho, né? Prometo ter muito, muito, muito cuidado. Obrigada, Jesus. E obrigada pela vida do meu pai, que pagou pra mim. Mas voltando, essa semana foi uma semana muito difícil. Foi uma semana em que eu procurava pela felicidade, mas eu não encontrava, sabe? E talvez eu chore mesmo, porque eu sou chorona. E só quem tá em processo de espera por coisas de Deus, por promessas, sabe o quanto que é difícil. Essa semana, além de eu ficar doente, o meu emocional foi muito abalado, sabe? E eu falei pro Senhor, eu não tô feliz. Eu não tô feliz e cadê as coisas que o Senhor me prometeu, sabe? Porque todo mundo vive e eu tô aqui, o que falta? Eu perguntei ao Senhor, eu fui bem sincera, sabe? Porque o Senhor, Ele gosta de corações quebrantados. Então eu fui bem sincera, eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu e todo mundo vive o que eu quero viver, mas minha vez não chega nunca, sabe? O que eu preciso fazer mais? Pra onde eu preciso ir? Eu não sou uma filha que fica esperando as coisas caírem do céu, mas eu também não quero fazer tudo na força do meu braço. Porque eu gosto muito de ver quando Deus, Ele move montanhas por nós, sabe? Eu gosto muito de ver e de viver milagres. Então, às vezes eu tenho medo de estar em constante questionamento e ação e acabar não deixando Deus como pai fazer a parte dele. Então eu me questionei muito essa semana, foi uma semana de fato muito difícil. E aí na quarta-feira eu perguntei ao meu agente, né, o que falta, quais foram os feedbacks, né, das agências internacionais. E ele falou pra mim, Jenny, foram os feedbacks bem pobres. Até agora nenhuma te aceitou, nenhuma deu uma resposta assim boa. Mas eu continuo te apresentando e ontem ele me ligou. E aí ele falou que eu preciso ganhar mais peso, cachear um pouco mais o cabelo, parar de usar franja. Então, assim, já vou começar a ir para novas mudanças, mas meu passaporte chegou. E eu já tô 2 anos esperando para viajar. 2 anos com a palavra, Deus tem uma viagem para você. Ele só te pede para que você não fique compartilhando o que ainda não nasceu, a sua vida, com as pessoas, sabe? E o Senhor me disse que esse ano seria ano do avanço. Então, Jesus, se o Senhor assistir esse vídeo, eu sei que o Senhor está assistindo, porque o Senhor quis que eu começasse isso. Hoje o Senhor trouxe ao meu espírito isso aqui. Você está se escondendo. Eu não quero isso. E me perdoe, Jesus, se eu ainda não estou fazendo o que o Senhor queria que eu estivesse fazendo. Só quero te dizer que não é fácil. Não é fácil estar e viver nesse mundo. Não é fácil lutar pelas coisas. Não é fácil perseverar.
Mas o que eu pude aprender ao longo dessa semana, que eu procurei a felicidade e não achei, é que eu preciso parar de procurar minha felicidade nas coisas e pessoas e olhar mais pra Ti, confiar mais em Ti e crer que o Senhor é o Deus da nossa jornada. Então essa parte é pra você, Jesus, me perdoa. O que eu menos quero na minha vida é questionar e murmurar, sabe? Eu sei que vai dar certo. O Senhor não é filho do homem para que minta. Eu confio em você. Eu quero ler uma coisa que Jesus me fez escrever esses dias. Essa semana eu tive uma experiência sobrenatural. Eu tava lendo a palavra e conversando com Jesus, olhando para as estrelas, e do nada um fogo veio, bum, estourou do meu lado e saiu um monte de brilho. E eu percebi que não era algo natural, mas sim algo sobrenatural. Então eu sinto que nos meus momentos mais frágeis, assim, o Senhor está perto. Eu nunca posso me esquecer disso. E aí eu escrevi isso aqui. Deus permite que as coisas se oponham para que eu seja preparada para o tempo perfeito. Não estou no lugar dos meus sonhos, mas onde estou é o lugar desse preparo. Em Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo para todas as coisas, sabe? Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. Então o Senhor, Ele sabe cada fase de vivermos esse tempo nas estações da nossa vida. Possa ser que agora é o tempo de eu me construir para aquilo que está vindo. E talvez Deus ainda ache que eu não estou pronta, por mais que eu ache que eu estou pronta. Mas eu preciso continuar, eu preciso permanecer, eu preciso crer e confiar de que Ele já viu o meu futuro, sabe? Ele está lá. Então não vou me desesperar, porque em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. E aí aqui eu escrevi: ser ungido não significa estar pronto, mas significa estar guardado. A promessa atrai batalhas que eu não escolhi. Golias não era um problema, era uma porta para Davi. Davi já tinha unção, mas ainda não tinha visibilidade. Creio que depois do meu deserto, meu testemunho vai falar por mim, pois alcançarei grandes lugares pela fé que eu carrego. Deus está me dando a oportunidade de viver essa estação para que no futuro próximo o meu testemunho fale por mim. E eu finalizo esse vídeo com essa palavra para que te encoraje também. Não desista, não desista. Às vezes a gente não está vendo nada, mas o Senhor viu, o Senhor já preparou, o Senhor já escreveu a história. Então, esse vídeo é para que eu te encoraje também. Uma pergunta que eu senti no espírito hoje de fazer para mim mesmo. O passaporte ele vale por 10 anos. O que Deus pode fazer em 10 anos? Ele pode fazer incontáveis coisas. Então, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento. Entregue o seu caminho, o seu destino e seus sonhos na mão daquele que tudo pode. Em nome de Jesus, eu abençoo os seus sonhos, eu abençoo os meus sonhos, que o Senhor te traga paz e que o Senhor me traga paz. E já deu tudo certo. Em nome de Jesus, já deu tudo certo. Amém. E eu li uma coisa muito especial, né? Eu tô em 1 Samuel, que é quando Saul é rejeitado como rei por Deus. E aí ele escolhe Davi, né? E é muito especial porque ninguém dava nada por Davi. O menor da casa, o pastorzinho de ovelhas, era impedido até de sentar à mesa. E o Senhor vai falar aqui, ó.
Cadê? Ah, tá. Jessé mandou buscá-lo, era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E eu marquei, né, essa parte dos olhos brilhantes. E aí eu escrevi: os escolhidos têm olhos brilhantes. Sabe quando você olha para uma pessoa e ela não precisa abrir a boca e você já vê no semblante dela que ela tem Deus? Davi. Eu quero ser como Davi. Sabe, eu quero chegar nos lugares e a minha presença já falar por mim. E é muito especial isso porque Deus, ele fala que ele não escolhe pela aparência, mas ele escolhe pelo coração. Então, que a gente venha ter um coração que agrade a Deus todos os dias das nossas vidas. Ainda que a gente viva num mundo tão cruel, tão egoísta, tão cheio de si, que a gente possa manter um coração bom, sabe? Porque muitas das vezes a gente acha que a nossa bondade não vale de nada para as pessoas, mas Deus vê. Então, nunca mude o seu coração. Deus, ele honra, sabe? Ele reconhece. Os escolhidos têm olhos brilhantes e corações brilhantes. É isso.